Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. E hoje vamos falar sobre um assunto que tenho falado algumas vezes aqui no canal, sobre este movimento MGTOW. Eu acho que é importantíssimo a gente refletir sobre alguns pensamentos. Afinal de contas, a gente trabalha aqui com relacionamentos, mulheres que se relacionam com homens, homens que se relacionam com mulheres. E às vezes, quando a gente se debruça sobre isso, quando a gente entende alguns pensamentos que estão rodando hoje em dia, a gente começa a entender o porquê de alguns comportamentos. Bom, antes de mais nada, deixa eu dizer o seguinte. Alguns vídeos aqui, 2 vídeos eu acho que tem aqui sobre MGTOW, que acabaram falando sobre MGTOW, e eles começaram a me chamar de Mangina. Mangina. E eu pensei, gente, o que é isso, né? Mangina. Tanto que hoje eu já consigo identificar alguns termos que são próprios do MGTOW. Quando falam de carrossel, né? Carrossel é aquela mulher que está passando na mão de vários, de acordo com eles, né? E o termo mangina, por exemplo, homem que apoia mulheres apenas por serem mulheres. O mangina, união dos termos man, homem em inglês, e vagina, tem complexo de inferioridade por ser homem e serve de capacho voluntário para as mulheres. Muitos masculinistas consideram os manginas homens castrados psicologicamente. Enfim. Aí tentam buscar explicações psicológicas para um simples fato. Então, por exemplo, no meu caso, esse cara é um mangina. E teve alguém, um MGTOW, que colocou assim, ei, tá certo, né? Porque ele depende das mulheres para ganhar dinheiro. Oh, meu querido, puxa vida, né? Às vezes a pessoa, ela tenta sustentar a teoria dela, e para sustentar a teoria dela, ela precisa de alguma forma querer ridicularizar a do outro, porque a do outro está contradizendo a dela. Então, se ela precisa diminuir o outro, primeiro que a dela não é tão sólida desse jeito. Se eu preciso diminuir a outra para tentar sustentar a minha, meu anjo, quer me considerar mangina? Pode considerar. Agora, eu sempre tive esse pensamento desde a minha adolescência. Eu sempre fui um cara que olhou os dois lados, assim. Eu sempre fui de pensar sobre os dois lados. E depois, quando eu comecei a fazer filosofia, que eu era muito jovenzinho ainda, estava com os meus 20, estava com 20 anos quando eu comecei a fazer filosofia. Eu sempre tive esse discurso de olhar a sociedade, de perceber características machistas em vários aspectos da sociedade, como o simples fato do menino ser celebrado, por exemplo, né? O menino é celebrado quando os avós, os tios vão lá e falam, o tio fala, por exemplo, ei, ó o sacão do moleque, ei, isso daí puxou para nós, né? Todo mundo celebra. Ninguém falaria sobre a periquitinha da menina, não é? Já pensou? Pelo contrário. O tio chegar e falar assim, a periquita dessa daí, hein? Ei, olha que periquita, hein? Nossa, ele seria considerado até um tarado. Então, você está vendo? Ele até seria considerado tarado até pela sociedade que é estruturada dessa forma, que é estruturada desse jeito. Os próprios homens considerariam ele um tarado. Então, por aí você vê, existem as diferenças. Um menino que saía com muitas meninas, a mãe se orgulhava de falar. A própria mãe, tá vendo? Como a sociedade reproduz esses critérios. E a gente às vezes nem questiona sobre isso, nem para pensar. Então a própria mulher reproduz um critério. Ah, não, meu moleque, esse daí, ó. Ele tá, nossa, pegando todas as menininhas. E ela, a própria mulher, não estou nem falando do pai, ela não se sentiria confortável se ela visse a menina dela saindo com vários menininhos. O pai, então, nem se fala. O pai se orgulharia de falar do filho, que pega todas as meninas da rua, mas ele jamais falaria da menina. Ah, minha menina tá dando para a rua inteira.
Então, eu sempre tive esse pensamento, eu sempre tive esses questionamentos. Então, não pensa que eu comecei um canal no YouTube e agora então eu defendo as mulheres por uma questão de interesse. Ai, pelo amor de Deus, vai, cada coisa. Tanto que se fosse assim, eu só defenderia as mulheres. E quantas vezes lá no meu canal principal eu falo para as mulheres, pode parar com esse discurso. Ah, o homem não presta, o homem isso, pode parar. Vamos parar de generalizar. Quem acompanha eu há tempos sabe do que eu estou falando e sabe que eu estou falando a mais pura verdade. Enfim, mas nós estamos aqui para olhar então, analisar 10 comentários de Migtal. Vamos fazer meio rápido, senão o vídeo vai ficar muito longo. O primeiro deles diz assim: seria interessante homens e mulheres crescerem juntos, tipo Eduardo e Mônica, de Renato Russo. Então, aí a pessoa tem aquela, né, a ideia, a fantasia, a ilusão, aquela coisa magiquinha, né? Chega a ser infantil. As mulheres começam a vida sexual aos 14 anos, tá? E os homens? Nessa fase, os descolados. Aqui ficou meio de difícil interpretação, não sei o que ele quis dizer. Já perto dos 30, já na fase de epifania, quando já não mais vantajoso para o homem querer casar, para nós é uma sensação de chegar no fim de festa, com a obrigação de lavar o banheiro, os pratos, a cozinha. Então, quer dizer, eu tenho que pegar a sujeira dos outros. Eu fico me perguntando o seguinte, tá, e esse homem, ele também não se divertiu nessa festa? Esses homens também, eles também não estiveram em outra festa? Em outras festas? São homens que ficaram a vida inteira se guardando para uma mulher? Esse outro. Mulher não respeitou nem Deus ao comer o fruto proibido. Você acha que ela vai respeitar você? Gente, chega a ser cômico. Ela não respeitou nem Deus ao comer o fruto proibido. Você acha que ela vai respeitar você? Então, aí o cara mistura a Bíblia. Então, se for assim, né? Então, se a gente for pegar o dado bíblico, então o homem é um idiota. O homem é um idiota que se deixa levar. É a mulher que o influenciou a comer. É sempre a mulher. Então, a própria Bíblia já traz um padrão machista, né? A própria Bíblia. Ou você acha que foi Deus que realmente escreveu? Não, deve achar, né? Deve achar que foi realmente, aquilo ali foi escrito realmente por Deus, não foi escrito por homens que, né, podem ter sido inspirados por uma inspiração divina, alguma coisa, mas escreveram a partir dos critérios humanos. Então não estou dizendo que a Bíblia é uma invenção. Tá? Pode ter tido uma inspiração divina a partir de fatos que sentiram realmente a presença de Deus ali, sentiram aquilo e transcreviam isso, mas é óbvio, transcreveram a partir dos critérios humanos, a partir da cultura que lhes era própria. Pelo amor de Deus, né? Aí o outro, respondendo esse comentário aí da Bíblia, ele colocou, igualmente fazendo revisionismo histórico. Até hoje, quem doa mais do suor é o homem, que construiu civilizações, invenções, pensamentos filosóficos e diversas obras de grande maestria. Mas é aquela velha história de quando você constrói uma casa e alguém a tenta tomar de você. Bom, tá vendo? O suor, quem construiu grandes civilizações, quem estava do lado desse homem, meu Deus do céu? E outra, né? Os pensamentos filosóficos, invenções, isso. Sim, meu querido. E por conta da estrutura da sociedade, que era machista, a mulher não podia participar. A mulher era impedida. Então, já que você falou pensamentos filosóficos, vamos pegar, é a minha área, tá? É a minha área essa, de pensamentos filosóficos, é a minha área. Vamos pegar então a Grécia, o berço da filosofia. Quem era considerado cidadão na Grécia? Os homens. Quem não era considerado cidadão? As mulheres, os jovens, as crianças até os 18 anos, os metecos,
que são estrangeiros que residiam lá, não eram considerados cidadãos. Tá? Os escravos. Então, o berço da filosofia, onde surgiu a democracia, o conceito, né, de democracia, é limitado dentro daquele contexto. Então, nos deram grandes contribuições, como eu disse, da Bíblia, mas limitadas dentro daquele contexto. Trouxeram grandes contribuições mesmo, mas naquela época, dentro daquele contexto, a partir daqueles critérios. Então, óbvio que a mulher não pôde dar contribuições filosóficas, por exemplo, nesse período. Temos aí Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Heráclito, entre tantos. Né? E não tem uma mulher que tem um nome de destaque. Por quê? Porque ela não podia. Não podia. Outro, enquanto você busca a sua vitória, elas buscam o vencedor. Elas, você está vendo que são sempre termos que generalizam. Elas, as mulheres. Então, todas as mulheres são assim. Enquanto você está batalhando, lutando, buscando a sua vitória, elas estão buscando só o vencedor. Engraçado. Porque na minha família mesmo, por exemplo, eu vejo mulheres que são casadas com homens absolutamente comuns, que ganham inclusive menos que elas. Então, olhando a minha família, olhando até os meus vizinhos, eu não vejo nenhuma mulher casada com um vitorioso, não. Então eu não sei de quais mulheres vocês estão falando, sinceramente. Eu realmente não sei. E eu acho que se você, meu querido, que colocou esse comentário aqui, se você olhar para a sua própria família, eu garanto que você vai ver mulheres que, na verdade, estão apoiando aquele seu primo alcoólatra, que bebe tudo o que ele ganha e que deixa a família na pendura. E ela está lá, a mulher está lá, querendo ajudar ele, querendo tirar ele daquele vício, querendo, né, e sustentando a casa. Além de tudo, ele chega e é violento. Esse seu primo, meu querido. Pois é, o que ele tem de vitorioso? Nada. E a mulher está lá, aguentando ele e ajudando ele. Quando vocês da família já não suportam e ela está lá suportando ele. Outro comentário. Relacionamento amoroso está acabado. Só cai na armadilha quem quiser. A prioridade agora é salvar a própria pele. Liberdade, renda e patrimônio. MGTOW é o futuro, até por questão de sobrevivência. Então tá, relacionamento amoroso está acabado, beleza. O que eu vejo muitas vezes, tanto em comentários assim, tá vendo, de homens ou em comentários de mulheres, são pessoas que se frustraram. São pessoas frustradas, não são pessoas que tomaram consciência de alguma realidade. Porque tem gente que, tipo, não, eu não tenho frustração nenhuma, eu passei por vários relacionamentos, passei por um relacionamento, ou nem passei por relacionamento, mas eu não estou afim. Ai, não é para mim não quero, eu estou em paz comigo mesmo. Ótimo, essa pessoa está tranquila. Agora eu vejo outros homens ou mulheres que muitas vezes ficam sempre falando contra relacionamento porque eles trazem uma grande frustração. Não é porque eles chegaram num equilíbrio, estão resolvidos, tanto que eles ficam malhando, os homens malhando as mulheres e as mulheres malhando os homens. Isso é um sinal de pessoa frustrada. Até porque uma pessoa resolvida não precisa malhar a outra. Se eu sou uma pessoa resolvida comigo mesmo, por que eu tenho que ficar acabando, destruindo os outros? E aí é que tá. Eu quero que todo mundo pense como eu. Esse movimento eu vejo que é isso. Seja um movimento de homens ou seja um movimento, às vezes, de mulheres em relação a isso. Eu quero propagar isso, porque eu quero que todo mundo pense como eu. Por quê? Porque assim, pelo menos, eu quero que todo mundo também não se relacione igual a mim. Porque assim eu não vou ser o único frustrado. Outro comentário. Quando eu era adolescente, antes de conhecer a Red Pill, essa é famosa. Esse termo é famoso. Quando coloca Red Pill, você já pode ver. É MGTOW. Bem, pode ver. E isso, depois você joga no Google aí, viu, meu bem? Red Pill. Faz referência ao filme Matrix. Então, antes de conhecer a Red Pill,
e optar por não ter mais relacionamentos sérios, eu já achava um absurdo, uma grande desonra homens aceitarem ter relacionamento sério com mulheres que não fossem virgens. Como que pode? Que desonra o homem aceitar ter um relacionamento com uma mulher que não é virgem. Na verdade, às vezes o que eu vejo do MGTOW, sabe o que que é? Eles usam termos também como as modernetes. Então, eu vejo um bando de gente que não consegue viver no século XXI. Eu vejo um monte de homem que, veja bem, eles transaram. Eles não são virgens, mas eles querem uma mulher virgem. Então, quer dizer, são homens que não conseguem se adaptar ao século XXI. São homens que estão no século XXI, mas querem o pensamento do século XVIII. Então, aí, como eles estão, né, no século XXI, mas o pensamento está no século XVIII, então eu tenho que começar a destruir o que está no século XXI. A maneira como se... Por quê? Porque não se adequa ao pensamento. O pensamento de hoje é destrutivo, porque o pensamento deles está numa época que já não existe mais. Bom, aí você poderia me dizer, você poderia falar, André, mas eu sou virgem. Ah, tá, então beleza. Então você tem todo o direito de procurar uma mulher virgem. Ué, você é virgem. Agora, a partir do momento que você não é mais, meu querido, então eu não sei do que você está abrindo essa sua boca para falar. Ou você se acha, então, superior. Se acha? Você, por ser homem, tem direito de ter transado, ter perdido a virgindade. A mulher, não. É assim que você pensa? Então, eu tenho pena de você. Inclusive, eu falava isso em conversas com amigos e todos me chamavam de louco, machista, reacionário. Hoje, grande parcela dos homens que são frouxos... Então, tá vendo? Aí eu preciso diminuir, reduzir. Tá vendo? Um homem que aceita casar com uma mulher que não é mais virgem. Aí ele é frouxo. É frouxo. Vocês estão vendo que o discurso é sempre na tentativa de reduzir, diminuir aquele que pensa diferente de mim. São frouxos e desprovidos de amor próprio. Então, quer dizer, uma pessoa que se casou com uma mulher que não é mais virgem não tem amor próprio, viu? Que aceitam qualquer mulher, até mesmo as promíscuas. Outra coisa absurda que eu ando percebendo é o crescimento do tal relacionamento aberto. Aí mostra que esses homens são tão desprovidos de amor e respeito próprio que aceitam a própria parceira dando para outros, somente para não ficarem sozinhos. Lamentável que o mundo tem se tornado. Meu querido, em partes você tem razão, porque assim, ó, isso eu falo, seja para homem ou para mulher. Quando a pessoa fala, eu tenho medo de ficar sozinho, eu sempre falo nos meus vídeos. Ih, meu Deus, cuidado com isso, hein? Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Senão, você pode se sujeitar a qualquer tipo de pessoa. Então, o seu raciocínio não está de todo errado, não. Agora, ele está errado quando você diz, por exemplo, essas pessoas que aceitam relacionamento aberto, tem homem que aceita isso, não é porque ele tem medo de ficar sozinho, é porque ele adora isso. Você já parou para pensar nisso? Que existe homem promíscuo e tem mulher promíscua, meu querido. Então tem homem que vai aceitar o relacionamento aberto por conta disso. E outra, não só por ele ser promíscuo, é porque ele gosta de sexo. Esse é o jeito dele. Então, tá vendo? Aqui parece que a gente voltou lá àquele pensamento de que a mulher é culpada. Ela levou o homem a comer do fruto proibido. A culpa é toda da mulher. Então parece que, meu Deus, o homem ele só é promíscuo e entrou numa relação aberta porque foi a mulher que quis. Você não tem noção de quantos relatos eu já recebi, seja no meu canal principal, que é onde eu leio os e-mails, seja através da gravação privada, de mulheres que receberam a proposta do marido para colocar uma terceira pessoa. Então, por exemplo, uma mulher, geralmente uma mulher, mas às vezes a proposta era de colocar um homem, ou a proposta era colocar um homem e uma mulher. Ou ir para uma casa de swing onde tem tudo, vários ao mesmo tempo. Você não tem ideia do tanto de casos que eu recebi, que a mulher
entendeu? Ficou meio que em estado de choque diante dessa proposta, mas aceitou para não perder o homem. Com medo de perder, porque ela acreditava que sem aquele homem ela não seria feliz. Então, é uma pena a gente ver esse tipo de pensamento. É realmente uma pena. Eu estou vendo aqui que o vídeo já está dando 22 minutos e eu só li 5 comentários. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um outro vídeo, comentando mais comentários de MGTOW. Mas fica, então, para uma próxima. Aqui eu vou parar com esses 5 comentários mesmo e num próximo vídeo eu analiso mais 5 comentários, tá? Para a gente entendendo que não pode ter esse pensamento unicamente voltado para uma questão que a gente tem que olhar sempre os dois lados. Inscreva-se. Estou aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.